Glória a Deus, né? Vamos para o nosso devocional do dia 1º de fevereiro de 2024. O primeiro mês já passou, 1/12, e talvez você se esqueceu de algumas coisas que você prometeu para você mesmo, coisas que você pediu para Deus lá na virada do ano, 31 dias atrás, 32, né? E eu sou muito fã, sabe, dessa questão da gente declarar, da gente buscar em Deus, a gente falar coisas que nos motivam, que nos inspiram. E a gente falou uns dias atrás aqui, aquilo que Deus me disse, que nem tudo que te motiva te fortalece. Mas a palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos coloca na direção e na velocidade certa. A palavra de Deus nos dá a força necessária que a gente precisa para caminhar. E hoje nós vamos falar sobre conquista, o tempo de conquista, que é o tempo de guerra. Amém. Meu mês será abençoado, amém. Nós todos, em nome de Jesus. Agora eu quero que você pegue comigo essa chave aqui. Muitas vezes a gente sai de um período de luta, entra no período de prova, como a gente disse, com a mente errada. E essa mente errada, essa mentalidade errada, ela nos faz ver aquilo que está diante dos nossos olhos. E nos faz brotar de dentro do nosso coração a murmuração, que é o oposto da gratidão. Então você vai lembrar que o tempo de luta é o tempo do Egito, o tempo de prova é o tempo do deserto, é o tempo de maturação do seu coração. Paz do Senhor, Seara, Márcio. É o tempo de maturação, e o tempo de conquista, o tempo de guerra, é o tempo de você tomar posse daquilo que Deus disse que você já teria. Em outras palavras, Deus já te deu, mas Ele quer que você demonstre a sua atitude de fé e coragem para tomar posse daquilo que Ele já te deu. Você já não está mais no tempo da murmuração, você já não está mais no tempo da escravidão, mas você está no tempo da conquista. Eu quero ler com você Êxodo 32, do verso 1 ao 4. Eu quero resumir para você o que aconteceu. Essa passagem, ela fala do tempo de luta, do tempo de transição da luta para o tempo da prova. Você pegou a chave aí? E você precisa entender isso para entender como entrar no tempo da guerra, no tempo da conquista. Êxodo 32, verso 1 a 9, vai passar no telão aí. A Ju já está digitando ali. Fala assim, ó: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão, porém, respondeu: tirem suas argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então o povo todo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O tempo de transição da luta para a prova, ele é essencial para condicionar você no tempo da guerra, no tempo da conquista. Preste atenção, Moisés era um cara que cresceu no Egito, cresceu na linhagem egípcia, na educação egípcia, mas ele saiu dali depois que ele matou um egípcio por ter feito mal para um israelita. Moisés passou cerca de 40 anos no Egito e cerca de 40 anos no deserto. Ele tinha o sangue hebreu, mas a educação egípcia. Mas o coração dele estava com Deus, porque ele doeu nele quando ele viu o israelita sofrendo. E ele quis defendê-lo. Só que ele passou 40 anos no deserto
para se desintoxicar de tudo aquilo que ele aprendeu dentro do Egito. A mentalidade dele precisava ser renovada para ele ser, de fato, um libertador. Então Moisés chega e vai tirar o povo dali para levar eles para um tempo de conquista. E aquele povo só não chega porque eles levaram consigo a mentalidade escrava. E quando as pessoas foram aos pés do monte para Deus falar com eles, eles não quiseram ouvir a Deus. Eles falaram para Deus, para Moisés: Moisés, fale tu conosco, mas não fale Deus para que morramos. Aquele povo não conhecia Deus. Eles não queriam um relacionamento mais profundo. Eles não estavam desintoxicados. Deus pegou tirou do meio deles, separou por 40 anos, passou por desprezo, rejeição, desintoxicação, para voltar e resgatá-los. Então aquele povo não conhecia muito Moisés, por isso que eles falaram: olha, faça para nós um bezerro, porque esse Moisés aí que nos tirou do Egito, ele não está com nada não, a gente não conhece ele. Então Arão, ele tomou atitude, porque Moisés demorou no monte. Moisés demorou no monte. Moisés estava falando com Deus lá em cima. E o povo não soube esperar. E aí a Bíblia fala que eles tiraram as argolas de ouro. E Arão fez um bezerro de ouro. Você sabe como que Arão fez um bezerro de ouro? Verso 4 fala: e recebendo os das mãos deles, o ouro das mãos dele, trabalhou o ouro com um buril. Você sabe o que é um buril? Buril é um molde que fazia um bezerro lá no Egito. Buril é um molde que você derrete o ouro e joga o ouro lá dentro dele e sai a forma dele lá de dentro. Em outras palavras, é um molde para colocar o ouro derretido e quando saía aquela forma que aquele buril tinha. O buril foi trazido do Egito. O buril foi trazido do Egito, foi levado do Egito para o meio do deserto. Aí eu te pergunto, Deus mandou levar algum molde do Egito? Não. Aquele povo levou aquilo que eles tinham como a âncora da fé deles. Os moldes antigos. Por isso que Arão fez o bezerro de ouro, porque ele não tinha como fazer um bezerro de ouro no meio do deserto, sem ferramentas, sem tudo, mas eles levaram. E aí quando o bezerro fica pronto, eles adoram e falam: olha, foram esses deuses aqui que tiraram você do Egito. Deus lá de cima vê tudo e fala: Moisés, desce porque seu povo fez cagada. E Moisés não acredita em Deus. Ele intercede por Deus. Ele intercede pelo povo com Deus. Só que quando ele desce, ele vê que todo o povo fez aquela bagaça toda. E aí então começa um limpa em Israel. E a tribo de Levi é levantada como sacerdócio, porque eles não adoraram o bezerro de ouro. Em outras palavras, você só vai ter um lugar no altar do Senhor se você não trouxer com você os seus moldes antigos, a sua mentalidade antiga, o seu jeitinho antigo de fazer. Aquele povo não entrou no Egito, não entrou na Terra Prometida, porque eles trouxeram consigo moldes de um tempo de luta, moldes de um tempo de escravidão, moldes que substituíam o altar de Deus, a figura de Deus. Eles precisavam ver alguma coisa para olhar para aquilo e falar assim: nossa, esse é o nosso Deus. Mas Deus queria um povo que olhasse para o nada e visse Ele. Olhasse para o deserto e visse Deus. Arão era aquele que ajudava Moisés. E foi ele que fez. Ele cedeu à pressão do povo. E essa mentalidade de adorar algo que não é Deus mostrou muito sobre eles naquele tempo. E eles não conseguiram entrar. Eles tiveram que morrer, eles tiveram que deixar outra geração nascer. Agora o tempo passa, eles andam 40 anos no deserto. Aí vem Josué. Josué capítulo 6. Que nós falamos aquele dia. Deus motiva Josué. Só que quando ele chega na primeira terra a ser conquistada, Moisés já estava morto, Josué já era o líder. E aquele povo
que adorou o bezerro de ouro lá no deserto, já não existia mais. E aí Josué vem e fala, Josué 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, olhe, eu estou entregando nas suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Quem deve rodear a cidade? Homens de guerra. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Sabe, Deus, Ele disse, essa cidade estou dando para vocês. Essa cidade estou dando para vocês. Rodeiem a cidade uma vez durante 6 dias, em silêncio. Em silêncio. E no 7º dia, rodeia a cidade, toca a trombeta e todo o povo irá gritar. Por que Deus mandou eles rodearem a cidade 6 dias? 6 dias em silêncio. Você já consegue imaginar a pressão que Josué teve por parte do povo, assim como Arão teve? Rodear a cidade para conquistar algo. Ele nos fala sobre o tempo do processo, o tempo da busca, o tempo que Deus fica em silêncio. Que Deus fala e se cala. E você tem que obedecer o que Ele disse. Muitas vezes, rodear a cidade na sua vida, na minha vida, vai parecer que a gente está andando em círculos. Vai parecer que você está andando em círculos e nada acontece. Será que aquelas pessoas que estavam com Josué olhavam para ele e falavam, Josué, e agora, Josué? Não, amanhã a gente vai rodear de novo em silêncio. Como assim em silêncio? E agora, Zé? E agora? O que a gente vai fazer? Mais uma vez, marche, marche. Mas quem que Deus mandou marchar? Homens de guerra, homens valentes, homens que acreditam. Guerra e adoração andam juntas. Para Deus, guerra e adoração andam juntas. O que Davi disse? Adestre as minhas mãos para as batalhas e meus dedos para a peleja. Davi tocava harpas com a peleja. Davi sabia que quando ele lutava com homens, ele ia com a espada. Mas quando ele lutava com os demônios, ele ia com a adoração. Você consegue perceber isso? Josué marchou em silêncio e não cedeu à pressão daqueles que muitas vezes falavam para ele, igual falaram para Arão, Arão, Moisés está demorando demais, cadê? Vambora, cara, vambora. O que está acontecendo? E algumas pessoas olham para a sua vida e falam, e aí, isso não vai dar certo não. Você está rodeando, você está andando em círculos, e aí, cara, vambora. Mas você tem que se apegar naquilo que Deus disse para você. Você tem que marchar em silêncio. E no 7º dia tocar a trombeta assim como Deus te disse. Como Deus nos disse. E eu te pergunto, o que fez aquela muralha cair? Foi a trombeta do 7º dia? Ou foi a obediência dos 6 dias? Nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus nos falou. E não naquilo que as pessoas querem que a gente faça. No verso 6 fala que Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse, levem a arca da aliança e 7 sacerdotes, 7 trombetas de chifre adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. O que Josué estava falando? A arca simboliza a presença do Senhor. Josué estava falando, olha, a presença do Senhor tem que ir na frente. A presença do Senhor tem que estar à frente da sua vida. Onde é que você estiver andando, a presença do Senhor tem que estar à vista de todos. Faz sentido para você isso? Levem a arca do Senhor e coloquem diante. E quem estiver armado,
passe adiante dela. Quem estiver armado é quem estiver preparado para a guerra. Pois a palavra de Deus é espada. Ela é escudo, mas ela é espada. Ela é escudo para apagar todos os dardos inflamados do inimigo que vem para roubar a sua fé. Mas ela é espada poderosa contra o inimigo e contra você mesmo, que pode separar o seu espírito da sua alma e separar aquilo que você acha daquilo que você sabe, porque a sua alma acha as coisas, a sua alma sente as coisas, mas o nosso espírito sabe das coisas. O seu espírito, ele não sente. Você não sente a presença de Deus. Não, Rodolfo, não. Você sente o poder de Deus. O seu espírito reconhece a presença de Deus e você sabe quando é Ele. Você sabe quando Ele está com um alimento fresco para a sua vida. Quando Ele está com uma porção nova. Sabe, Deus começa o ministério de Josué falando: Josué, Moisés morreu, cara. Deus levanta o ministério de Josué falando assim: meu filho, o seu líder ficou para trás. Agora é com você. Lidere esse povo porque eu tenho um lugar para vocês entrarem. Você consegue entender isso? Que Deus quer te libertar, muitas vezes, de coisas que não foram ruins. A liderança de Moisés sobre Josué não foi ruim, mas ele não podia se apegar emocionalmente a Moisés. Ele tinha um caminho a seguir. E quando Deus falou com Moisés, ele disse: eu quero fazer o povo um reino de sacerdotes. Ei, Deus te chama para ser um embaixador dele nessa terra, um agente dele nessa terra. E você não pode encontrar uma pessoa com depressão, uma pessoa aflita e falar assim: visita a minha igreja domingo. Você é a igreja, você tem a palavra de Deus em você. Você consegue entender isso? Você é essa pessoa, você é a igreja. Eu não estou falando que você não pode convidar, mas não espere a pessoa ir lá para receber algo de Deus que você já tem. Você carrega a presença de Deus. E aqui Josué fala: olha, a arca de aliança fica aqui, ó. Ela vai na frente. Fica em silêncio. Pode parecer que você está andando em círculos. Pode parecer que você não está frutificando. Pode parecer que você está parado. Pode parecer que você está ficando igual um louco, fazendo aquilo que Deus falou para você fazer. E as pessoas estão lá, e aí, agora, e agora, e agora. Você consegue imaginar a murmuração do povo, questionando. Só que eles tiveram um exemplo. Olha, eu não vou reclamar não, porque isso aí eu já vi que deu ruim. Eu não vou reclamar porque a murmuração vai nos fazer ficar aqui mais um tempo. Ou talvez a gente faça um altarzinho diferente aqui e venha fogo do céu e nos consuma. Vamos decidir obedecer à voz daquele que Deus colocou diante de nós. Nós somos a igreja do Senhor, Ediane, é isso. Sabe? Então, nesse tempo de conquista, você precisa abandonar tudo aquilo que te prende. Abandonar tudo aquilo que te limita. Sabe? Abandonar toda aquela prisão emocional. E declarar, mesmo que Deus fala para você: olha, acorde tal hora para falar comigo. E se Deus te acordar de madrugada para orar? Você vai? Vai, não vai? Se Deus pedir para você entregar uma palavra, você vai, não vai? Entrega. É obediência, a obediência dos 6 dias. Junto com o grito do 7º dia, fizeram aquelas muralhas caírem. E nenhuma muralha vai ficar na sua vida se você decidir ser obediente a Deus. Sabe, o silêncio dos 6 dias, a gente tem uma ministração sobre isso. Foi o tempo que Deus ficou em silêncio com Moisés no monte. Mas às vezes a gente não consegue nem esperar 15 minutinhos para que Deus fale. Muitas vezes a gente faz algo para Deus. Deus, vou fazer uma campanha aqui de 7 semanas para o Senhor falar comigo. Dando tempo para Deus. Talvez você não precise de 7 semanas. Talvez você precise de 7 segundos. 7 minutos. 7 horas de jejum. Ele vai falar no seu coração.
Ele vai falar no seu coração quando e como Ele quiser. Ele não é refém dos nossos conselhos, das nossas campanhas, do nosso dízimo, do nosso dinheiro. Ele deseja entrar no seu coração. Ele deseja entrar no seu coração. E não é te usar que Ele quer. Ele não quer te usar, Ele quer te possuir. Ele quer te possuir. Para que Ele fale com você a hora que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Por isso que Josué estava na frente. Porque ele decidiu largar toda a prisão emocional que ele tinha. Tudo que ele tinha passado no deserto. Tudo que a família dele passou, porque ele era filho de Num, e Num era um sacerdote ali. Num decidiu acreditar e transferiu para ele essa fé. E ele foi adiante do povo. Não porque ele era melhor que alguém, mas é porque ele decidiu obedecer. Então decida obedecer. Entregue a sua vida ao Senhor. Fala, Deus, eu quero mais. Um dia eu falei para Deus, Deus, eu quero mais do Senhor. Ele disse, você vai ter mais de mim quando eu tiver mais de você. E mais de você é obedecer, é obediência, é entrega, é busca. Faz sentido para você? Você recebe essa palavra? Entre nesse tempo de guerra, obedecendo, mesmo que não faça sentido. Obedeça. Marche com a arca da aliança à frente de você. O que isso quer dizer? Mostre para todos que a presença de Deus ela é prioridade na sua vida. A presença de Deus é prioridade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Sabe, ontem a gente recebeu uma ligação. Ontem nós fizemos uma oração no final. E eu senti que Deus estava curando alguém. Eu não sei se Ele te curou aí também. Mas 7 e pouco da manhã, quase 8, eu recebi uma ligação, estava do lado com a Ju. E uma pessoa me ligou chorando. E eu falei, o que foi? O que está acontecendo? Ela, Rodolfo, na oração que você fez, você pediu para colocar a mão no lugar que estava enfermo, estava doente. E eu fui diagnosticada com glaucoma. E na oração eu senti Deus colocando meio que um óculos em mim. E eu acabei de sair aqui do exame e Ele me curou. Você consegue imaginar isso? Você pode dar um amém aí? Você pode dar um glória a Deus por isso? O milagre que Deus fez ontem. Um diagnóstico de glaucoma que foi destronado. Esse é o nosso Deus, que faz do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer. Poderoso para destronar, para destruir todas as muralhas que estão na nossa frente. Tudo aquilo que está impedindo a gente de ver a terra. Sabe, quando aquelas muralhas caíram, todo o povo viu o que tinha lá dentro. Quando aquelas muralhas caíram, todo o povo viu o que Deus preparou para eles. Esse é o nosso Deus. Sabe, quando você pegar uma porta fechada na sua vida, uma muralha, não olhe para ela não. Olhe para o céu, que do alto vem o seu socorro. Do alto vem o nosso socorro. Esse é o nosso Deus. E eu creio que Ele vai fazer muito mais. E ontem Deus me lembrou, filho, todo aquele que eu estiver com Ele, esses sinais o acompanharão. E como temos visto isso, os sinais nos acompanhando, nós não somos melhores que ninguém. Nós só decidimos ser chamados de loucos para sermos obedientes. Deixa as pessoas te chamar de louco, mas seja obediente a Deus. Seja fiel àquilo que Deus te falou. Seja fiel àquilo que Deus colocou em você. Amém? Eu quero convidar você. Amanhã a gente está aqui de novo às 6 e 7 da manhã. E domingo às 9 horas da manhã. Nosso culto aqui em Itaberaí, presencial. Fica de olho nos nossos stories, que a gente coloca o endereço.
E eu sei que Deus tem muito mais para derramar sobre nós, amém? Quero orar pela sua vida, orar pela sua casa. Sabe, se algo está te afligindo, se algo te chamou atenção aqui hoje, Adolfo, mexeu comigo porque parece que eu estou andando em círculos nessa área. Eu ando e não vejo a resposta. Talvez essa caminhada do povo em volta da muralha fez sentido para você. Coloca a mão no seu coração e apresenta essa área, essa caminhada que você está fazendo. E Deus, eu creio que Ele vai falar com você, amém? Ei, Jesus, como é lindo, Pai, o Teu agir, Pai, como é linda a Tua palavra, como é lindo, Deus, o Teu toque. Oh, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor é, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem derramado, Pai, nesses dias, nesse tempo. Nós completamos, Deus, um mês, Deus, desse propósito. E que o Senhor nos encha, Pai, enche cada pessoa, Deus, que está ouvindo. Deus, muitas vezes, aquilo que parece, Pai, andando em círculos, que parece que a gente está andando em círculos, nos faz perder as forças, Pai. Mas eu peço ao Senhor, Deus, dê uma direção para essa pessoa, Pai. Dê uma trombeta para ela tocar, Deus. Coloque um cântico novo, Deus, na boca dela. Fortaleça ela, Deus, no espírito, Pai. Não na carne, não na alma, mas no espírito. Dê a ela, Deus, a força necessária, a graça necessária, Deus, para esse tempo de conquista, Deus. Reaviva nela, Deus, os sonhos, os dons, aquilo que um dia o Senhor disse, Pai. Aquilo que um dia o Senhor disse, Pai, sobre ela, Pai. Ela sabe que foi o Senhor. Fortalece ela hoje, Deus. Que hoje ainda, Deus, ela veja a Tua boa mão, Pai. Toca no marido, toca na esposa. Resgata, Deus, liberta. Destrona, Deus, todo o principado que vem roubando a fé, que vem roubando a força, Deus. E que a Tua presença, Deus, seja evidente na vida dessa pessoa, na casa, nas finanças, no trabalho, na vida dos filhos. E nos ajude, Deus, a ser uma igreja, Deus, planejada, projetada pelo Senhor, Deus, que a gente tenha um coração certo, Deus, para hospedar a Tua vontade. Deus, que a gente não ceda, Deus, às pressões humanas, que todos nós aqui, Deus, tenha força para ser obediente ao Senhor e não ceder às pressões, Pai, que o mundo nos cobra. Nós não queremos fazer para nós, Deus, deuses de estimação, mas nós queremos, Deus, carregar a Tua presença, Deus, carregar a Tua presença, Pai, rebassoro, cantar alabastoro, rebassoro, cantar alabassore, larabá. Oh, Jesus, é tudo sobre o Senhor, papai. Nos ajuda a ser obedientes, Deus. Nos ajuda, Pai, a ser obedientes, Pai. Nos ajuda, Deus, a ter esse coração, Pai, que Te agrada, Deus. Ajuda essa pessoa a ter esse coração que Te agrada, Pai. Ei, Jesus, assim nós oramos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você chegou aqui depois. Se você chegou depois, vai lá no Spotify. Já vai daqui um pouquinho, já vai estar lá para você. Amém? Compartilha essa mensagem com alguém que você lembrou. Compartilha essa mensagem com alguém que você
vê que precisa disso, sabe? Esse é o poder da palavra de Deus. Deus é contigo. E eu vou falar de novo para você. Você não está andando em círculos. Se você carrega a presença de Deus, você não está andando em círculos. Seja chamado de louco, mas não deixe de ser obediente. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Amanhã a gente se encontra aqui às 6 e 7 e domingo a gente se encontra presencialmente. Amém? Glória a Deus.